Um calor intenso envolve a Zâmbia. Uma seca como nunca vista antes, sugando a umidade do chão. Terra seca que oferece pouco mais do que poeira. Animais desesperados descem ao rio. A temperatura aumenta e os predadores prosperam. Mas quando o rio seca, não há mais para onde ir. A Grande Seca. A vida na fornalha. O sol bate na terra completamente seca. O ar aquecido se eleva, formando redemoinhos de poeira. Eles raramente têm mais do que poucos metros de largura, mas o impacto quente e empoeirado é suficiente para provocar um momento de pânico. Já se passaram 6 meses em uma das estações secas mais difíceis que a Zâmbia já viu. Para grandes herbívoros como o búfalo, este é um momento difícil. Há pouca água e todos os dias eles precisam percorrer grandes distâncias para beber. Nesses tempos difíceis, grupos de diferentes famílias se unem, formando mega rebanhos que podem chegar a ter 1000 animais. Por estarem unidos e serem numerosos, é menos provável serem vítimas dos leões. Uma família de elefantes também está em perigo. Os adultos não são presas fáceis para o bando de leões, mas o filhote sim. E este pequeno elefante parece estar sofrendo com o calor. A vegetação é dura e repleta de gravetos nesta época do ano, e a mãe não consegue produzir leite suficiente para sustentar o filhote. Ela vai precisar usar todo o seu conhecimento e experiência para manter o filhote vivo durante a seca. Os leões seguem os elefantes, prontos para se aproveitarem de qualquer fraqueza. O lar de todos esses animais é o Vale do Luangwa. Estendendo-se por cerca de 800 quilômetros pelo sudeste da Zâmbia, o vale é um dos refúgios de vida selvagem mais espetaculares da África. Seus habitats variados, planícies, bosques, matas e lagoas, proporcionam o ambiente perfeito para centenas de espécies. Mas a vida aqui está longe de ser fácil. É o começo de outubro.
Desde abril não cai nenhuma gota de chuva. As temperaturas do meio do dia podem chegar a 43 graus Celsius. Outubro é sempre uma época difícil nessa região. Mas este ano está ainda mais difícil que o normal. Os efeitos do fenômeno El Niño são os mais fortes desde 1950. Esse fenômeno climático global intensificou a seca por aqui. Os poços de água evaporaram um mês antes do normal. E as lagoas secaram completamente. Os búfalos estão desesperados para encontrar água e eles não estão sozinhos. Este velho hipopótamo macho foi forçado a deixar a lagoa seca que era sua casa e a se mudar para a única fonte de água do vale, o rio Luangwa. Ele é um dos maiores rios selvagens da África. Mas nessa época do ano, ele fica bem diferente de como ele é na estação chuvosa. E grande parte dele fica com apenas alguns centímetros de profundidade. Ele ainda flui com dificuldade e existem alguns lugares profundos, localizações privilegiadas controladas por hipopótamos dominantes. Cada vez mais hipopótamos se espremem na única água profunda o bastante para que eles possam mergulhar. Esta é a maior concentração de hipopótamos do mundo. Grandes grupos de mais de 300 animais competem pelo espaço. É a época do ano mais estressante para os hipopótamos. Os líderes tentam tolerar os machos rivais que se aproximam para se refrescar. Este aqui já está ficando incomodado. Espalhar excremento é um claro sinal de agressão. Uma mensagem que diz: saia daqui. Para o velho macho da lagoa, encontrar água é um grande alívio. Mas talvez o rio não seja um santuário por muito tempo. O hipopótamo ficará nos lugares mais rasos, longe do grupo principal, por enquanto. Ele vai precisar ser discreto para evitar um confronto com o líder. O membro mais jovem do grupo não se preocupa com isso. Ela está conhecendo alguns dos outros residentes do rio. Os pica-bois já estão brigando pelo direito de cuidar da aparência do hipopótamo. Até mesmo um filhote tem parasitas para remover. Seus bicos afiados incomodam.
mas ele tem vizinhos muito mais perigosos. Os crocodilos do Nilo podem chegar a ter 6 metros de comprimento e contam com mais de 60 dentes. Um pequeno hipopótamo seria uma boa refeição. Mas até mesmo os maiores crocodilos não se arriscam a atacar um filhote cercado pela família. As presas de um hipopótamo, que medem 30 centímetros, são mantidas afiadas ao se esfregarem uma nas outras e podem cortar um crocodilo ao meio. Para os crocodilos, não há necessidade de correr esse risco. O nível da água cai a cada dia e um banquete sazonal é servido. Eles sentem o movimento na água e formam fila para esperar na boca de um canal. Surge um peixe-gato gigante. E depois outro. À medida que o nível da água diminui, esse peixe corre o risco de ficar preso em poças rasas. Para escapar, eles precisam nadar para águas mais profundas, mas, para isso, precisam fugir dos crocodilos. Os crocodilos não podem mastigar, mas usam o peso do seu corpo para arrancar pedaços de suas presas. Crocodilos menores rapidamente vão atrás das sobras. À medida que o sangue dos peixes se espalha na água, mais crocodilos chegam para se juntar ao banquete. Até mesmo uma águia pescadora africana consegue pegar alguns restos. A sobrevivência no auge da estação seca depende de se explorar oportunidades. Os níveis mais baixos de água expõem galhos que há muito tempo estavam escondidos por águas profundas. As libélulas são rápidas em se apossar desse novo território. É um lugar perfeito para as fêmeas botarem ovos. Por isso vale a pena os machos brigarem por ele. Se não tomarem cuidado, eles serão alimento de um pássaro habilidoso. Os abelharucos carmim vêm ao Luangwa a cada estação seca para fazer seus ninhos nas margens expostas do rio. Em outubro, suas colônias estão bem estabelecidas. São dezenas de milhares de pássaros. Os pares se revezam para vigiar a entrada do ninho e sentam-se sobre os ovos ou saem para buscar comida. Uma libélula é uma boa refeição,
Mas como o próprio nome dele sugere, eles são especializados em abelhas. O segredo é desarmar a presa antes de comer. E a técnica é simples: bata ela numa pedra. Uma vez que o ferrão é neutralizado, é seguro para ele engolir a abelha. Mas o exoesqueleto do inseto não é totalmente digerível. Os abelharucos regurgitam até 6 dessas pelotas por dia. Com até 1.500 batidas de asa por minuto, eles podem manobrar com uma precisão extraordinária. As acrobacias são muito boas, mas às vezes eles podem ser um pouco esquecidos. Com tantos pássaros na colônia, nem sempre é fácil se lembrar de qual buraco é a sua casa. Ele errou. Errou de novo. Os parceiros dividem as tarefas na sociedade dos abelharucos. Mas eles precisam de paciência. Por fim, ele encontrou o buraco certo. Nessa época do ano, o rio Luangwa é a última fonte de água do vale, atraindo animais de todas as partes. Para os leões, os penhascos arenosos oferecem o ponto de observação perfeita para encontrar potencial presas se reunindo para beber água. O filhote de elefante está fraco. O calor está cobrando seu preço. Uma família de elefantes é um grupo bem unido, liderado por uma matriarca experiente. Esta mãe já lidou com leões antes. Eles mantêm o filhote em segurança entre eles e o rebanho trabalha em conjunto para protegê-lo. A sua melhor defesa é o ataque. Eles atacam antes que os leões tenham a chance de montar uma emboscada.
Com seus guarda-costas, o jovem elefante é mantido fora de perigo. Então, os elefantes podem beber em paz. Em meados de outubro, a seca atingiu uma intensidade que há décadas não se via por aqui. Centenas de animais caminhando e pastando por aqui estão transformando as planícies em poeira. Não resta quase nada para o antílope comer. Mas os javalis não se alimentam apenas da superfície. Eles podem cavar para encontrar raízes enterradas e bulbos dormentes. E eles são escavadores natos. Focinhos planos funcionam como espátulas. A pele endurecida nas pernas dianteiras funciona como joelheiras naturais. E os cílios longos protegem os olhos da poeira. Esse jovem macho tem uma técnica muito boa, bastante força no focinho. Para alguns, a força da estação seca tem vantagens. Alguns meses atrás, este barranco era um riacho sinuoso, alimentando o poderoso rio Luangwa. Mas 6 meses sem chuva e temperaturas cada vez maiores sugaram cada gota de umidade do riacho. Seu caminho em zigue-zague passa por uma via de acesso através da área principal dos antílopes. E este velho leopardo astuto, conhecido como camute, aprendeu a usá-lo para caçar. Os últimos pedaços de grama crescem perto da borda do barranco e são irresistíveis para pucus e impalas. Camute está na direção do vento e completamente escondida de sua presa. Ela só precisa se aproximar o suficiente para atacar. Ela precisará chegar a 5 metros delas antes de atacar. Mas há um grande problema no plano dela. As zebras são grandes demais para ela derrubar, e se a virem primeiro, darão o alarme e estragarão o plano.
paciência faz parte da vida de um leopardo. Ela pode ficar sentada em silêncio por horas, esperando o momento certo para atacar. E quando finalmente a zebra segue em frente, ela está pronta. Com a seca aumentando, a umidade que ela consegue da caça é tão importante quanto a carne. Não são apenas os animais que precisam se adaptar para sobreviver à estação seca. Dois meses atrás, essa floresta de árvores Mopane era um país das maravilhas. Cheio de folhas. Agora, os galhos secos estão expostos ao calor. A estratégia das árvores é suspender o metabolismo e aguardar a seca em estado de animação suspensa. No tronco seco e rachado de uma árvore, há uma curiosa protuberância feita de cera. É o túnel de entrada para um ninho de abelhas Mopane. Essas minúsculas abelhas sem ferrão têm apenas 3 milímetros de comprimento. Elas colonizam troncos ocos, remendando as fendas com uma mistura de cera e resina. A mesma substância que usam para construir seu complexo hall de entrada. Este funil pegajoso ajuda a afastar os invasores. Os vigias estão de guarda, prontos para usar os feromônios para alertar os outros sobre qualquer perigo grave. As abelhas vêm e vão, sempre ocupadas, trazendo pólen para alimentar todo o enxame. Enquanto as árvores Mopane se livram de suas folhas e guardam energia durante a seca, há uma árvore aqui que faz o contrário. Ela floresce. Todo mês de outubro, a árvore da salsicha desabrocha. Ao florescer nesses tempos difíceis, a árvore fornece um banquete para os polinizadores, garantindo sua própria sobrevivência no processo. Suculentas e cheias de néctar doce, as flores são um presente raro para dezenas de espécies na época mais difícil do ano. Os esquilos têm línguas longas, perfeitas para alcançar poças de néctar armazenadas no fundo das flores.
Os periquitos usam bicos flexíveis e curvados para arrancar estames e pólen. E não há flores fora do alcance de um ágil macaco vervet. O que é descartado certamente não é desperdiçado. As flores caídas são um suprimento vital de umidade e nutrientes para antílopes desesperados. Por fim, eles podem desfrutar de uma refeição à sombra, mas mesmo fora do sol, a temperatura pode atingir 37 graus. O rio diminui a cada dia. Os hipopótamos se reúnem como sardinhas. Para o bebê hipopótamo, é um momento assustador. Os adultos podem ter 20 vezes o seu peso. E à medida que a tensão aumenta, a confusão começa. Melhor ficar perto da mãe. Até agora, o velho macho da lagoa conseguiu evitar problemas. Mas logo, ele terá que tentar encontrar águas mais profundas. Do contrário, ele pode morrer por causa do excesso de calor. À medida que o nível da água diminui, surgem cada vez mais bancos de areia. A única água do vale agora se torna escassa. Animais desesperados se reúnem ao longo de suas margens para beber. Finalmente, o mega rebanho chega. Cada búfalo deste rebanho precisa beber cerca de 34 litros de água por dia. E mesmo bebendo 5,5 litros por minuto, leva tempo para que todos bebam o suficiente.
Enquanto os búfalos bebem água organizadamente, o bando de leões se aproxima. Tantos animais juntos é demais para eles. Eles mal sabem por onde começar. Se manterem unidos em grande quantidade é uma boa estratégia para manter os predadores afastados. Mas entre tantos, sempre tem um que é mais fraco e vulnerável. Conseguiram pegar um. Mas 1 entre 1000 é um pequeno preço a pagar. Comer exige esforço e no meio do dia é muito desgastante. A caça dos leões é uma surpresa para as borboletas. O conteúdo do estômago do búfalo fornece umidade e minerais, um ótimo refresco no auge da seca. Os leões estão cheios e exaustos, e isso é bom para o filhote de elefante, uma coisa a menos para se preocupar. A matriarca já presenciou mais de 50 estações secas e viveu 18 fenômenos El Niño. A família dela está em boas mãos. A velha e sábia elefante triunfou novamente e encontrou uma figueira. Ela ouviu e reconheceu o chamado de um grupo de babuínos e levou a sua família para um banquete. Há tanta fruta que os babuínos podem se dar ao luxo de escolher. Figos suculentos são exatamente o que os elefantes precisam. A refeição permitirá que a mãe continue produzindo leite suficiente para o filhote. É o fim de outubro. A seca ainda não mostra sinais de que vai acabar. O rio está tão baixo que pode até parar de fluir.
algo que não acontece há mais de 20 anos. O filhote de hipopótamo não se preocupa, mas os adultos estão realmente começando a sofrer. O líder vigia seu precioso território. Algo está se movendo. É o velho macho da lagoa, desesperado por águas profundas. O líder avança. Sua cauda girando é um sinal claro de sua fúria. O velho macho ainda pode desistir e ir embora. Mas sem acesso a águas profundas, com certeza ele vai morrer. Ele se mantém firme. O líder já tolerou muitos machos rivais invadindo sua área. Essa é a gota d'água. Eles abrem a boca mostrando suas armas. Presas afiadas de 30 centímetros e dentes incisivos, duros como ferro. Isso geralmente é suficiente para convencer um de que o outro é maior e mais forte. Mas esses dois são iguais. Os machos pesam 3 toneladas cada um e são fortes o bastante para levantarem um ao outro. Os outros hipopótamos começam a entrar em pânico. Assustado, o filhote volta correndo para a mãe. Mas o meio de um grupo em pânico é o pior lugar que ele poderia estar. O confronto dos titãs acabou. O líder saiu vitorioso. Machucado e banido, o velho macho se afasta. Os crocodilos percebem uma refeição fácil.
Mas não é ele que eles buscam. Em meio à violência da luta e à confusão no grupo, o filhote de hipopótamo foi esmagado. Para os hipopótamos adultos, isso é algo comum. É uma consequência da impiedosa estação seca. Mas os mais jovens não conseguem aceitar. Eles tentam afastar os crocodilos de perto do corpo. Talvez estejam confusos ou apenas tristes. Os elefantes tiveram mais sorte. Graças à sabedoria da matriarca, sua família sobreviveu até agora. Esta é uma das estações secas mais difíceis já registradas e ela ainda não acabou. O velho hipopótamo macho tem um futuro sombrio pela frente. Exilado e ferido, talvez ele não viva para ver as chuvas. Mas há mudanças no ar. Nuvens distantes estão se formando. Enquanto o vale ressecado aguarda uma chuva rejuvenescedora, uma nova geração de jovens nascerá. A vida no Vale de Luangwa continua.